Por isso, abra sua Bíblia também, em Gênesis capítulo 29. Gênesis 29, os versos de 31 a 35. Todos encontraram? Diz assim a palavra do Senhor. Vendo o Senhor que Lia era desprezada, fê-la fecunda, ao passo que Raquel era estéril. Concebeu, pois, Lia e deu à luz um filho, a quem chamou Ruben, pois disse: O Senhor atendeu a minha aflição, por isso agora me amará meu marido. Concebeu outra vez e deu à luz um filho, e disse: Soube o Senhor que era preterida, e me deu mais este. Chamou-lhe, pois, Simeão. Outra vez concebeu Lia e deu à luz um filho e disse: Agora desta vez se unirá mais a mim meu marido, porque lhe dei à luz 3 filhos. Por isso lhe chamou Levi. De novo concebeu e deu à luz um filho. Então disse: Esta vez louvarei o Senhor. Por isso lhe chamou Judá e cessou de dar à luz. Vamos orar. Senhor, a sua palavra foi lida mais uma vez, desta feita com o propósito da pregação. Por isso, tem misericórdia de nós e pelo Teu Espírito fala ao nosso coração nessa manhã bendita. Instrui-nos, pastoreia-nos, corrige-nos e, como o Senhor fez com Lia no passado, consola-nos e conforta-nos pelo Teu Filho, pela Tua palavra. Em Cristo, ouve a nossa súplica e atende-nos. Fala a nós essa manhã. É o nosso desejo, é o nosso anseio. E nós colocamos diante do Senhor, em Cristo e por Cristo Jesus, Teu Filho, nosso Salvador. Amém. Amém. O capítulo 29 do livro do Gênesis, ele é uma narrativa por inteira. Apesar de ter lido apenas os versos de 31 a 35, mas o capítulo por inteiro é uma única narrativa. Então eu vou tentar explicar os outros versos, apesar de não ter lido, para que os irmãos compreendam melhor o contexto dos versos que nós lemos, que é exatamente o nascimento dos primeiros 4 filhos de Jacó. Os irmãos devem lembrar, e quem já leu Gênesis vai lembrar com mais facilidade, que Deus apareceu em Betel a Jacó e prometeu que a sua descendência seria como o pó da terra. Na verdade, a promessa feita a Jacó é uma repetição da promessa que havia sido feita a Isaque, que é uma repetição daquilo que havia sido prometido a Abraão, que é, na verdade, uma preservação da primeira ou da original promessa daquilo que foi dito a Adão e a Eva, que do filho da mulher os eleitos seriam libertos do poder da morte e Satanás seria julgado e subjugado por meio daquele que nasceria da mulher. Pois bem, Jacó está numa jornada e Deus lhe fala então, abençoando ou prometendo uma bênção a ele, de que os seus filhos seriam como o pó da terra. Jacó, os irmãos devem lembrar, estava fugindo da presença de Esaú. Poucos dias atrás, no texto, ele havia enganado o seu pai e o seu irmão quando apresentou-se como Esaú, recebendo então a bênção da primogenitura. Ele então foge atendendo um conselho de sua mãe para passar alguns dias na casa de seu tio Labão, que estava então em Padã Arã, 740 quilômetros de distância da casa de seu pai. Dado então isso, ele chega então ao local e, quando menos espera, vem Raquel com as suas ovelhas
e ele se apaixonou por Raquel, de tal maneira que teve força suficiente para mover a pedra que tampava a boca do poço, pedra essa que comumente era removida pelos homens que pastoreavam outros rebanhos, mas ele sozinho, movido pelo seu amor, conseguiu tirar a pedra da boca do poço, deu água ao rebanho de Raquel, e então, nas conversas, descobre que Raquel é a sua prima, filha de Labão, o seu tio, irmão de sua mãe. O seu tio, então, Labão, também enganador como ele, vem ao seu encontro, o saúda, e ele conta como estavam se passando as coisas na casa de seu pai. E o certo é, então, que ao final de 30 dias, demonstrou ele ser um excelente funcionário. Labão, então, pergunta a ele: qual é o salário do teu trabalho? E ele, então, disse: 7 anos eu trabalharei para ter Raquel como minha esposa. Labão, então, aceitou o trato, fixaram, então, qual seria o trabalho e a recompensa, que era exatamente Raquel. Ao final dos 7 anos, então ele chega para o seu futuro sogro e diz: dá-me Raquel por mulher. 7 anos se passaram e meu trabalho foi cumprido. Labão então promoveu uma festa de casamento, e já tarde da noite, no mais escuro da noite, conduziu Lia para a tenda de Jacó e não Raquel. Ao despertar, no outro dia pela manhã, olhando para o lado, viu Lia e não Raquel. Seu coração se enfureceu, ele se dirigiu ao seu sogro e disse: o que é isso que fizeste? E o seu sogro astutamente lhe respondeu, dizendo: não é assim em nossa terra, não se casa a mais nova antes da mais velha. Cumpra-se então o rito de festa. 7 dias era o rito. Depois dos 7, lhe daremos Raquel por mulher, e trabalharás mais 7 anos para pagar o seu dote. Jacó aceitou, e ao final daqueles 7 dias, ele então recebeu a sua amada por mulher, e passou então a ser esposo tanto de Lia quanto de Raquel. Chega então o momento do nosso texto, os versos de 31 a 35. Quando você ouve a história do casamento de Jacó com Lia e com Raquel, até o verso de número 31, quando você lê até o 30, parece ser um conto de fadas meio que ao contrário, e ao mesmo tempo parece ser uma história, apesar de bíblica, sem a presença divina. É perceptível no texto os engenhos humanos, as estratégias, e cada um buscando os seus próprios interesses. Entretanto, no verso de número 31, Moisés nos diz que em todas aquelas coisas Deus estava presente. E ainda que Jacó e Labão estivessem disputando ou medindo forças para cada um satisfazer os seus próprios corações, Deus estava dando rumo àquela família. Ainda que eles crescem, que eles estavam decidindo o melhor para suas próprias vidas, a boa mão do Senhor dava o destino de todas aquelas pessoas. De fato, essa história é uma história muito intrigante no seu começo, porém é uma história de salvação no seu término. Jacó casa com alguém que não ama, no caso Lia. O seu sogro, de fato, é um astuto enganador, maior e melhor que ele. Aproveitando-se do seu amor por Raquel, recebeu 14 anos de trabalho por suas 2 filhas. Jacó está longe da casa de seu pai. O seu propósito era passar alguns dias
porém já se passaram 14 anos. Jacó não buscou Deus para dirigir sua família, apesar de ter casado com a mulher que amava, Deus a fez estéril, tudo indica, no final do verso de número 31, e a mulher que ele não amava era exatamente aquela que lhe daria filhos. Então é uma história bem intrigante, mas cheia de salvação. E é sobre essa última parte que eu quero me deter a partir de agora. Deus visitou a casa de Jacó, vendo Lia, que era desprezada, e acudiu aquela mulher no seu desprezo. É interessante observar que Lia não era bonita como Raquel. O texto vai nos dizer que ela tinha olhos baços. A palavra no original para baços não é simples de se traduzir. Ao que tudo indica, Lia não tinha olhos brilhantes, olhos atraentes como Raquel. E isso era algo extremamente valioso no Oriente Médio. Mulheres que tinham olhos que eram atraentes, que brilhavam, ela não os possuía. Lia não era bonita como Raquel, não era escolhida como Raquel. Lia casou-se, segundo o texto, por um costume da terra e não por uma escolha de seu próprio pai ou de seu próprio marido. Mas para mudar toda a situação de Lia, Deus a escolheu para ser a sucessora de Eva, como a mãe do filho da promessa. Deus a escolheu para suceder Eva e trazer ao mundo os filhos pelos quais apontariam para Jesus Cristo, o Salvador. No verso 32, é dito a nós que Lia concebeu e teve um filho. Ao ter um menino, deu-lhe o nome de Ruben, que significa veja, um filho. Quando ela dá o nome a esse menino, ela manifesta então toda a dor que ela possuía de esposa indesejada e ao mesmo tempo expressa a esperança que seria frustrada logo mais de ser então a esposa amada. O nome do menino, veja, um filho, revela a esperança de Lia quando ela diz: por isso meu marido me amará. Ao mesmo tempo que revela essa esperança, talvez consciente ou inconsciente, nós não podemos afirmar, mas cremos que Deus a guiava. Lia, na verdade, já manifesta a sua fé naquilo que Jacó disse às suas duas esposas, quando ele relatou a elas a promessa que Deus havia feito a ele, no capítulo 28, no verso 14, quando disse: a tua descendência será como o pó da terra, estender-se-á para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Quando Lia teve o seu primeiro filho, Ruben, e ela então manifesta a sua dor e a sua esperança, mas em meio de tudo isso, aquela mulher também manifesta a sua fé, ao dizer: veja, um filho. Qual filho ela se refere? Talvez ao filho da promessa. Talvez Lia esteja se referindo exatamente à promessa do capítulo 28, do verso 14. Talvez Lia começou a entender, dizendo o seguinte: meu marido entenderá que Deus me escolheu para ser a mãe do filho da promessa, e por isso se unirá a mim e me amará. Lia creu na promessa feita a Jacó no capítulo 28, verso 14, e ao ter o seu filho, ela entendeu que Jacó iria ver isso e iria se unir mais a ela, iria amar cada vez mais. Mas não é isso que acontece. Jacó continua com seus olhos em Raquel, não contempla a escolha divina, não percebe Deus dirigindo a história, e um ano se passa
E outra vez Lia concebe e dá um filho a Jacó, desta vez o segundo, verso de número 33. No segundo filho, então, ela olha e diz: soube Deus que eu era preterida, rejeitada. A palavra no original era odiada. Soube Deus que eu era odiada, ou ouvi o Senhor que eu fui odiada. Por isso, então, lhe deu um nome ao filho e lhe chamou de Simeão, que significa soube Deus que eu era odiada. Os seus dois primeiros filhos possuem os dois principais verbos, ver e ouvir, a fim de retratar a sua dor, a sua esperança frustrada, mas também a sua fé. Ela creu que Jacó veria o segundo filho e começaria a ser despertado para a promessa que Deus havia feito em Gênesis 28, 14, de que a sua descendência seria como o pó da terra e que aquelas duas crianças seriam exatamente o início do cumprimento dessa promessa. Entretanto, um ano a mais se passa e a dor de Lia permanece. E pela terceira vez ela tem um filho. E desta vez lhe deu o nome então de Levi, que significa meu esposo se unirá a mim. Mais uma vez ela mostra a sua dor de esposa preterida, rejeitada, a sua esperança de que seu marido pudesse amá-la. E mais uma vez a esperança de Lia se dá na promessa: Jacó verá os 3 filhos que lhe dei e compreenderá que Deus está cumprindo a promessa por meio de mim. Compreenderá que Deus está cumprindo a promessa de trazer a sua descendência como o pó da terra. Entretanto, nada acontece no coração de Jacó. Se a história terminasse aqui, seria completamente um desastre. Você teria uma família dividida, uma mãe amargurada, um esposo completamente indiferente e 3 filhos que talvez ouvissem do Evangelho, mas dificilmente iriam crer, porque a promessa não foi reconhecida nem pelo próprio pai, que diria pelos próprios filhos. E então o inacreditável acontece. Deus operou poderosamente no coração de alguém, e antes que um de nós pense que foi Jacó, Deus foi tratar com Lia e não com Jacó. Propósito era Lia, a sucessora de Eva, para trazer à luz e a este mundo o filho da promessa, aquele que daria início então à descendência do Messias. E Deus então, por meio do seu Espírito, fez com que Lia compreendesse uma das maiores verdades da sua palavra. Deus não queria que Jacó visse Lia como a mãe dos filhos da promessa, mas Deus queria que Lia se visse como a mãe dos filhos da promessa. E quando Lia compreendeu que ela era a mãe dos filhos da promessa, quando ela compreendeu exatamente que Deus estava tratando era com ela, com a sua dor, com a sua amargura, substituindo a sua dor e a sua amargura pela presença de seu filho em seu coração, Lia concebeu outra vez, e agora o seu 4º filho. Não mais olhou para Jacó, não mais se dirigiu ao seu marido, mas desta vez Lia ambicionou unir-se a Deus. E então ela disse: agora eu louvarei ao Senhor, e o nome desse menino será exatamente Judá. Naquele instante em que Lia olhou para Judá nos seus braços, ela compreendeu que Deus havia ouvido o seu choro e visto a sua aflição. Ela percebeu
que o seu choro e a sua aflição foram exatamente as portas que Deus usou para cumprir a sua promessa de trazer filhos à descendência de Jacó ou a Jacó, e que estes filhos seriam exatamente o início dessa grande multidão contada como pó da terra, daqueles que pertenciam e que pertencem ao Senhor. Lia compreendeu que seu choro e que sua aflição foram os instrumentos para a vinda do Messias. Ela entendeu plenamente que Deus estava cumprindo a sua promessa, não de lhe dar um casamento feliz, um marido amoroso, mas de trazer salvação ao seu coração, exatamente como está no capítulo 28, no verso 14, quando diz que pela descendência de Jacó, todas as famílias da terra serão abençoadas pela presença do Redentor. Pois bem, Lia compreendeu então que essa bem-aventurança, essa bênção prometida em Gênesis 28, 14, nada mais era do que a fé verdadeira no Messias. E agora, Lia, ao ter nos seus braços o menino Judá, olhou e pôde compreender Deus cumprindo a sua promessa e visitando-a com salvação. A partir de agora, Lia passou a encontrar esperança e satisfação no próprio Cristo e não mais em Jacó. O Cristo que ainda não havia vindo, entretanto, foi crido por ela e aguardado por ela. Lia olhou para Cristo pelos olhos da fé e então, como qualquer crente, desde Adão até o último antes da consumação do mundo, ela fez como todos farão: eu louvarei ao meu Deus, eu bendirei ao meu Salvador, eu cantarei e exaltarei ao Criador e ao Salvador da minha vida. E então, antes, ela havia dado nomes aos seus filhos que representavam sua dor e sua esperança frustrada em seu marido. Agora, o nome do seu filho não expressa mais dor, pelo contrário, expressa o louvor verdadeiro ao único Deus verdadeiro que salva pecadores. E é exatamente isso que significa Judá: louvarei ao Senhor. Lia compreendeu que ela estava experimentando da fidelidade divina, talvez não da fidelidade do seu marido, mas da fidelidade do seu verdadeiro marido, Jesus Cristo. Lia compreendeu que ela era a pessoa com quem Deus estava tratando, e por isso ela precisava crer na mesma promessa que foi feita a Abraão, Isaque e a Jacó, da qual agora ela se torna parte, também nessa promessa, como a mãe dos filhos prometidos. Lia precisava entender que Deus estava separando-a dos deuses pagãos da família de seu pai e trazendo para junto dele, trazendo para, de fato, para a casa do Deus que poderia socorrê-la. Deus visitou Lia com grande salvação. Lia foi aliviada de sua dor, recebeu o refrigério dos céus, quando ela contemplou o cumprimento da promessa e pôde ver Cristo pelos olhos da fé. O povo de Deus, de fato, seria como a areia do mar, não apenas em número, mas exatamente em fé, porque eles estariam espalhados por todos os séculos e por todos os tempos da existência humana. De fato, Lia olha e percebe o consolo e a visitação de Deus, quando ela pôde observar o cumprimento da promessa e quando ela pôde, de fato, encontrar satisfação e esperança no Senhor Jesus Cristo. É interessante observar esse consolo que veio a Lia por crer no Filho da promessa, por ver a promessa sendo cumprida, por olhar e aguardar o Cristo que havia de vir.
O próprio pai de Noé, Lameque, em Gênesis capítulo 5, verso 29, teve a mesma esperança que Lia. Eles estavam se recordando da promessa feita a Eva, Gênesis 3,15. Abra comigo Gênesis 5:29 e vocês verão isso. Gênesis 5:29 diz que Lameque, quando teve Noé nos seus braços, olhou e disse: este nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas das nossas mãos, nesta terra que o Senhor amaldiçoou. Lameque olhou para Noé e disse: este é o Salvador, dada a sua esperança de que Deus estaria cumprindo a promessa de trazer o seu filho por meio de mulher e de uma mulher crente. Se os irmãos olharem Lucas, capítulo 2, o verso de número 25, poderão perceber aquilo que aconteceu com Lia e aquilo que aconteceu com Lameque. Lucas 2, 25, diz assim a palavra do Senhor: havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso, e que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Verso 28, ele tomou o Senhor Jesus nos seus braços, louvou a Deus, dizendo: agora, Senhor, pode despedir em paz o teu servo segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e glória para o teu povo de Israel. Ainda em Lucas capítulo 2, os versos 36 a 38, diz que havia naqueles mesmos dias em Jerusalém uma profetisa chamada Ana, filha de Fenuel, da tribo de Azer, avançada em dias, que vivera com seu marido 7 anos desde que se casara. Ela era uma viúva de 84 anos, não deixava a igreja, pelo contrário, adorava de dia e de noite, com jejuns e orações. E diz o texto então que naquele momento em que viu o Senhor Jesus Cristo, dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. O consolo que Simeão disse que esperava para Israel, a redenção de Jerusalém que a profetisa Ana aguardava, foram exatamente estas coisas que vieram ao coração de Lia. Ela foi consolada pela redenção, pela salvação. Ela foi consolada por saber exatamente que aquele que poderia de fato suprir todas as necessidades do seu coração, satisfazer as suas esperanças, não era Jacó, mas era exatamente o próprio Senhor Jesus Cristo, aquele que descenderia da tribo de Judá, aquele que de fato viria para salvar os eleitos. Lia pôde compreender e receber, meus irmãos, da parte de Deus, o mais poderoso consolo que os homens podem obter na face dessa terra, para suportar suas dores e suas aflições neste mundo, que é exatamente a certeza de sua salvação. Ela pôde compreender de fato que o Senhor Jesus, ainda que não tivesse encarnado e vindo ao mundo, mas pela promessa que estava se cumprindo, efetuou no coração dela aquilo que Mateus iria revelar no capítulo 11, no verso 28, quando Jesus disse que os cansados, os afligidos, os oprimidos pelo pecado, aqueles que estavam sobrecarregados pelas aflições deste mundo, aqueles que estão debaixo de grande pressão por causa do seu próprio pecado, estes seriam aliviados por uma troca generosa de fardos. Cristo tomaria os seus fardos de pecado e daria então a eles o seu fardo de salvação, suave e leve, doce e agradável. Foi exatamente isso que Lia experimentou. Ela compreendeu de fato que o menino que estava em seus braços, aquele
que portaria o nome de Louvarei ao Senhor, era exatamente aquele que daria início à descendência do Messias. Cristo viria por meio daquele menino. De fato, aquelas crianças, os 4, eram cumprimento da promessa poderosa de Deus de fazer com que a descendência de Jacó fosse como o pó da terra, e dentre estes Judá foi o escolhido para ser então aquele que daria início à tribo da qual o Senhor Jesus viria. Lia foi consolada pela certeza de sua salvação, por ver Deus cumprindo a sua palavra. Lia não foi privada de dias difíceis, não foi privada de conviver com uma irmã egoísta, que passava na sua cara que o seu marido amava mais a ela do que a outra. Lia não foi privada de ver Jacó se devotando em amores para com Raquel. Entretanto, Deus livrou Lia dos poderes da morte e do inferno e trouxe a Lia o que ninguém imaginava, trouxe salvação e grande refrigério. De fato, Deus deu a Lia o que não deu a Raquel e tornou o opróbrio, as dores, as aflições daquela mulher em sinal de grande esperança. Lia deu 6 filhos, homens, a Jacó, e ao final encerrou o seu tempo de maternidade, dando Diná, uma filha. 7 filhos ao todo ela concedeu a Jacó. Nós sabemos que o 7 na Bíblia implica completude, perfeição. Era uma esposa completa. De fato, foi a mãe sucessora de Eva no cumprimento da promessa da vinda do Redentor. Deus honrou Lia de tal maneira que ninguém jamais poderia imaginar. No capítulo 49 do livro de Gênesis, Jacó já velho, prestes a morrer, no verso de número 31, ele então, abençoando seus filhos, disse que queria ser sepultado no mesmo lugar que os seus pais foram sepultados. Gênesis 49, desde o verso 29, para melhor entendermos. Depois lhes ordenou, dizendo: eu me reúno ao meu povo, sepultai-me com meus pais na caverna que está no campo de Efron, o Eteu, na caverna que está no campo de Macpela, fronteiro a Manre, na caverna, na terra de Canaã, a qual Abraão comprou de Efron com aquele campo em posse de sepultura. Ali sepultaram Abraão e Sara, sua mulher. Ali sepultaram Isaque e Rebeca, sua mulher. E ali sepultei Lia. Lia foi reunida ao seu povo e não Raquel. Não estou dizendo que Raquel não foi salva, mas não aprouve a Deus honrar Raquel como aprouve honrar a Lia. Mesmo que fosse nesta terra a esposa preterida, desprezada, não amada por Jacó, mas foi de fato a esposa e a mãe desejada por Jesus Cristo, de tal maneira que até mesmo no seu sepultamento lhe foi dado honra. A esposa de Jacó, a mãe dos filhos da promessa, foi sepultada no mesmo lugar em que Isaque e Rebeca, em que Abraão e Sara. Essa mulher, a mãe dos filhos da promessa, recebeu consolo e conforto porque creu de fato no Filho de Deus, no Senhor Jesus Cristo, ainda que embrionariamente na pessoa de Judá, mas ela creu no poder de Deus de cumprir a sua promessa, de tornar aquele homem um povo inumerável. Se Deus é poderoso para fazer isso, também era poderoso para salvar Lia da sua dor e da sua aflição. Os hebreus, quando ouviram essa história, ainda andando nas terras do deserto, seus corações foram renovados em fé no Deus que poderosamente os salvara
do cativeiro egípcio, da morte e do pecado. Os judeus, ao ouvirem a história da salvação de Lia, eram consolados, exatamente porque eles foram, em diversos momentos da história, rejeitados e odiados por várias nações, porém amados e desejados pelo Senhor. Os judeus, quando ouviram essa palavra, recebiam de Deus o poderoso consolo e conforto para permanecerem firmes na fé, ainda que os seus dias e que seus tempos fossem plenos de dores e de aflições. E veja se não é assim comigo e com você. Veja se não é exatamente isso que acontece conosco. Nossas vidas são semelhantes às de Lia. Ainda que tenhamos bons casamentos, bons filhos, não existe um só dia da nossa existência em que nós não gozemos de dores e de aflições. Não existe um só dia da nossa existência em que nós não sejamos atacados pelas estratégias e pelos planos dos homens, inclusive os nossos próprios. Não existe um só momento da nossa existência em que nós não soframos pela tentação de querer guiar a nossa vida sem o auxílio divino, e muitas vezes achamos que assim acontece. Deus não está supervisionando ou olhando os acontecimentos da nossa vida, mas como disse o texto, Deus na verdade está e guia poderosamente as nossas vidas a despeito da nossa força e dos nossos planos. E ainda que nós entendamos estas verdades, de que Ele cuida de nós, de que Ele dirige as nossas vidas, Ele ainda vem a nós e traz ao nosso coração o socorro e o consolo para que possamos enfrentar cada uma dessas lutas e dessas dificuldades. Deus fez com Lia exatamente como faz conosco. Não nos abandona, não nos rejeita. Ainda que o mundo nos rejeite, como disse o Senhor Jesus, nos odiando porque nós não somos do mundo, mas pertencemos a Cristo, nós não somos rejeitados pelo Senhor, pelo contrário, somos amados e escolhidos dEle para pertencermos a Ele e para vivermos com Ele. No livro do profeta Isaías, no capítulo 49, no verso de número 15, uma promessa poderosa de conforto é dada a todos os crentes que enfrentam lutas e perseguições e dores, e o consolo não é muitas vezes o alívio dessas dores, mas é a certeza da salvação e do amor de Deus. Isaías 49:15 diz assim: acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda amamenta, de sorte que não se compadecerá do filho do seu ventre? Mas, ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Não existe, em hipótese alguma, meus irmãos, a possibilidade de Deus nos esquecer. Pelo contrário, o seu amor é afirmado constantemente a nós, não em nos dar dias agradáveis nesta terra, mas sim em nos trazer a verdadeira esperança de salvação, em nos dar o consolo e o conforto necessário para passarmos pelas lutas desse mundo, em nos fazer de fato caminhar com pés firmes neste mundo cheio de dores, em direção à nossa verdadeira pátria. Lia, na verdade, como todos nós, foi consolada pela poderosa verdade de sua salvação, pela poderosa verdade de que Deus cumpre a sua promessa de, por meio de Cristo, salvar os seus escolhidos, de que por meio de Cristo nos daria descanso das nossas obras. Por meio de Cristo, Deus de fato nos tem trazido todo o seu bem. Esse texto mostra então uma serva, uma crente como nós, consolada pela verdade da salvação. Mas talvez alguém se pergunte: mas como é que Lia entendeu tudo isso? Lia compreendeu que Judá, o filho que recebeu o nome
louvarei ao Senhor. Era exatamente aquele que foi escolhido para ser o pai da tribo do Messias. Olhe comigo Gênesis 49, versos de número 8 a 12. Jacó está dando a sua bênção, nós já vimos. E chega a vez então do quarto filho Judá, e então ele diz: Judá, teus irmãos te louvarão, a tua mão estará sobre a cerviz de teus inimigos, os filhos de teu pai se inclinarão a ti. Judá é leãozinho, da presa subsiste, filho meu. Encurva-se e deita-se como leão e como leoa, quem o despertará? O cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de entre os seus pés, até que venha Siló, o Messias, e a ele obedecerão os povos. Ele amarrará o seu jumentinho à vide, e o filho da sua jumenta à videira mais excelente. Lavará as suas vestes no vinho e a sua capa em sangue de uvas. Os seus olhos serão cintilantes de vinho e os seus dentes brancos de leite. Depois de muito tempo, Jacó, entendeu o que Lia havia compreendido. Passados algumas décadas, agora Jacó compreendeu a mesma verdade que Lia havia compreendido lá atrás. Mesmo depois de sua morte, no caso de Lia, o filho de Lia é então pronunciado profeticamente por Jacó, seu pai, como o legítimo e imediato sucessor, ou daquele que traria sucessão, ao Cristo, ao mesmo Cristo que visitou Lia com salvação, com consolo e com conforto. É pronunciado bênçãos extraordinárias e nos é falado por meio de Judá acerca de Cristo de um modo surpreendente. Nos é dito que ele possui um jumentinho, como Cristo andou no jumentinho quando entrou em Jerusalém. Nos é dito que suas roupas foram lavadas no vinho e sua capa no sangue das uvas, que neste caso era o próprio Cristo, pisado e moído em nosso favor, do qual o seu próprio sangue lavou não somente suas vestes, mas na verdade nossas almas, do pecado, da ira e da condenação. Profeticamente, Jacó, há 1500 anos, falou acerca de Cristo e falou exatamente aquilo que Lia creu no dia do nascedouro daquele menino. Lia, de fato, nossa irmã, visitada pelo Espírito com salvação, a mesma salvação da qual possuímos hoje, como nos diz o apóstolo Paulo, quando falando aos Gálatas, no capítulo 3, verso de número 29, ele então nos diz, Gálatas 3, 29, ele nos diz, desde o 28, Dessarte, não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão. E se sois descendentes de Abraão, sois herdeiros segundo a promessa de salvação, de consolo, de refrigério. Não é à toa, meus irmãos, que o mesmo Espírito que visitou Lia é o mesmo que nos visita hoje e que nos capacita a enfrentar as nossas dores e aflições, não esperando dias melhores nessa terra,
mas de fato desejando os céus, pois lá de fato é a nossa terra, e é para lá que nós vamos, pois foi para lá que Cristo deu a sua vida no Calvário, conquistando a nossa entrada lá. Em Apocalipse capítulo 7, o verso de número 17, você tem a reafirmação do que acontecerá nos céus, daquilo que aconteceu com Lia e daquilo que acontece conosco nos dias de nossa vida e de nossa fé. Apocalipse 17, o 7:17, diz o texto então que os crentes reunidos à presença do Cordeiro, e o Cordeiro está no meio deles e apacenta-os e os guia às fontes da água da vida, e o texto diz, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima, a fim de consolá-los e de confortá-los de suas dores e de suas aflições, não com dias melhores, mas com a grande certeza da salvação, com a promessa da salvação. Deus está no meio do seu povo e visita o seu povo. Em Apocalipse 21, o verso de número 4, quando descreve então a cidade celestial e os crentes ao redor da igreja, na presença de Deus, diz o texto então no verso 4, que o próprio Deus estará com eles, ao final do verso 3, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. De fato, Lia foi consolada por essa verdade, por meio da promessa do Cristo que viria para nos livrar das dores e das aflições do nosso próprio pecado. E ao ter Judá nos seus braços, o Espírito lhe deu o entendimento e a fé. E naquele exato momento, aquela mulher foi consolada, confortada, e encontrou agora esperança e refrigério para o seu coração, no cumprimento da palavra de Cristo, na pessoa de Cristo, na salvação. Estas mesmas coisas continuam conosco hoje, agora de um modo melhor e mais claro. Cristo já se revelou, já deu a sua vida no Calvário por nós, e hoje poderosamente nos visita com consolo e com conforto, a fim de nos capacitar a enfrentar as dores e as aflições deste mundo. Verdadeiramente, como Lia, que teve Judá nos seus braços, nós temos o pão e o vinho em nossas mãos, que nos mostram a fidelidade divina em cumprir a sua palavra, o seu amor em nos alcançar, e nos mostra o Deus absoluto que nos ama, a despeito de qualquer tipo de rejeição, sofrimento ou dor que possamos passar neste mundo. Os crentes, ao lerem esse texto, deveriam ser animados a confiar em Cristo, a amar a Cristo e a saber que somente em Cristo haverá de fato consolo, refrigério, haverá de fato esperança, satisfação. Se você busca satisfação nesse mundo, se prepare para sofrer e ser desiludido. Se você busca esperança nesta terra, prepare-se para ser frustrado. Mas se a sua esperança, o seu consolo, o seu conforto e a sua satisfação estão em Cristo, prepare-se para gozar os céus e a vida eterna. Que Deus nos abençoe e nos dê graça nos dias da nossa peregrinação neste mundo, para que nossos corações não se ausentem dele em momento algum. Vamos orar? Louvado seja o teu nome, Senhor, por visitar a tua serva naqueles dias e por visitar-nos hoje com salvação, com conforto, com refrigério. Louvado seja o teu nome por nos assistir nas nossas dores. Louvado seja o teu nome, Senhor, por nos socorrer. Nós que somos falhos, pecadores, porém amados e remidos pelo Senhor.
Louvado seja o teu nome. Ó Pai, dá-nos graça de podermos compreender a palavra. Dá-nos graça de podermos ver que, mesmo diante das forças e das estratégias do homem, o Senhor governa a vida e dá o destino do qual o Senhor mesmo já decidiu. Dá-nos ver, ó Deus, a realidade da nossa salvação, a realidade da presença do Teu Santo Filho em nossa vida, da realidade do reino dos céus, do qual nós já possuímos e que apenas estamos nos preparando ou servindo ao Senhor para testemunhar a esse mundo. Mas haverá um momento em que deixaremos essa terra para experimentar de fato e de verdade este reino preparado para nós. Dá-nos, ó Deus, coração sensível para compreender estas coisas, a fim de que nosso coração seja consolado, dirigido, pastoreado por essas verdades, pelo Cristo que realizou todas estas coisas. Dá-nos coração sensível, ó Deus, para nos sofrimentos dessa terra sabermos que o nosso verdadeiro consolo está nos céus, onde não haverá mais dor, porque Cristo absolutamente reinará. Dá-nos, ó Deus, coração sensível à Tua presença na nossa vida. Dá-nos coração sensível, como deu a Lia, Senhor, de buscar, para que possamos buscar de fato esperança, consolo e grande satisfação apenas em Ti. Ajuda-nos e continua a pastorear a nossa vida, a Tua igreja, e a conduzir-nos de modo seguro à Tua casa, o reino dos céus, a nossa casa, preparada para nós, para os Teus anjos, feita por Cristo desde os séculos. Ó Senhor, ouve a nossa súplica, conforta o coração dos Teus filhos, não com a ilusão de dias melhores, mas com a certeza da salvação deles, com a certeza de Cristo que derramou o seu sangue por eles. É o nosso desejo, conforta-nos com esta verdade. Em nome de Cristo que oramos. Amém. Amém.